Hoje a gente vai continuar o Reino Plantae falando sobre os dois primeiros grupos. Lembrando que a gente fala sempre em questão evolutiva, então dos indivíduos que apareceram primeiro e que têm menos características ou menos desenvolvimento, que é o caso das briófitas. Depois a gente vai falar das pteridófitas, que é o segundo grupo de vegetais, tá, dentro do processo evolutivo, e que a gente vai discutir um pouquinho as características e comparar um grupo com o outro, tá bom? Vamos lá. Bem, briófitas. Briófitas é o primeiro grupo de vegetais que a gente considera dentro do processo evolutivo. É um grupo relativamente pequeno, que tem como representantes os musgos, principalmente, e plantas chamadas de hepáticas, que estão aqui na imagem. São plantas de porte pequeno, chegando a centímetros apenas, e que sempre vão estar próximos de ambientes úmidos ou próximos de fontes de água, como rios e lagos, tá? Bom, como características deles, a gente pode também observar que eles são indicadores de qualidade do ar, já que eles são extremamente sensíveis às variações do ambiente. Em geral, eles sempre vão crescer em cima de outra estrutura, ou de outra planta, ou de uma rocha. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver o crescimento deles tanto em rocha, quanto em outro tronco de árvore, quanto próximo a outros representantes, como o caso aqui da samambaia, que é de um grupo chamado pteridófita, que a gente vai ver ainda hoje, tá? Bom, a gente vai continuar também observando que eles parecem estar plastificados. Se vocês olharem nas hepáticas, a gente vai ter a sensação de que elas são plásticas. Por quê? Porque elas têm, né, na folha, digamos assim, uma cera. E essa cera faz ser ela impermeável e dá a sensação de que ela está plastificada, tá bom? Bom, quais são as características gerais? Esse aqui é um slide bem básico e eu acho que é aqui que a gente tem a união de tudo que a gente precisa comentar sobre elas, tá? Como eu disse, foram as primeiras plantas, então elas são as primeiras a ocupar o ambiente terrestre. São muito pequenas, obrigatoriamente sempre vão viver em ambiente úmido, tá? Ou próximos de fonte de água. Não produzem flor e nem semente e nem fruto. São extremamente simples em relação à reprodução, tá? E as estruturas dela, da planta em si, não recebem o nome tradicional de raiz, caule e folha, mas sim de rizoide, cauloide e filoide. Por quê? Porque as estruturas da planta são capazes de fazer outras funções além das tradicionais. Além, por exemplo, do caule, que transporta nutrientes, algumas delas conseguem realizar fotossíntese também com essa estrutura. Então, eles receberam um nome diferente. Até porque são pouco desenvolvidos e não têm os tecidos especializados que a gente está acostumado a ver nas outras plantas, tá? A epiderme deles apresenta a cera, que eu comentei com vocês, por isso o aspecto plastificado, porque a gente tem a cera como uma das características dessas plantas, principalmente das hepáticas, tá? E elas são o que a gente chama de avasculares, ou seja, elas não possuem nem xilema e nem floema, que são como se fossem veias e artérias dessas plantas, tá? E que são responsáveis por transportar os nutrientes de baixo para cima, digamos assim, né, da raiz para o restante da planta, que são as águas e sais minerais absorvidos do solo, e de cima para baixo também, quando a gente fala da fotossíntese, que produz a matéria orgânica, que é o açúcar, tá? E que conseguem produzir depois, no final, amido, tá? E que tem que ser transportado para o restante da planta. Então, nesse caso aqui, as briófitas não conseguem fazer dessa maneira. Elas têm outras maneiras de absorver a água e de transportar os nutrientes, tá? Justamente pela ausência desses vasos condutores que estão aqui citados, a água é muito lentamente absorvida. É uma planta que precisa realmente estar muito próximo da água, justamente porque ela não consegue armazenar água e não consegue absorver uma quantidade de água muito grande do solo, tá? Elas não apresentam tecidos de sustentação, como se fosse um esqueleto, tá? Elas não têm tecidos especializados para isso, então é como se fosse um aglomerado de células especializadas, tá bom? A ausência, inclusive, dos vasos condutores e desses tecidos que eu citei, faz com que elas sejam muito pequenas. É justamente a ausência dessas duas características que faz com que elas sejam plantas extremamente pequenas, extremamente, vou dizer que, sensíveis ou menos desenvolvidas em relação aos outros grupos de plantas, tá bom? Elas dependem da água, como eu disse, nesse caso, não somente para alimentação, para absorção da raiz, mas para reprodução, já que a estrutura de reprodução, os gametas, eles são flagelados, então eles possuem flagelo
que é uma estrutura de locomoção, assim como a gente tem o espermatozoide, que também tem flagelo, e que depende de um ambiente úmido para se locomover, tá? Nesse caso aqui, a gente tem plantas de sexos separados. A gente tem o gametófito, que é a estrutura total dela, né? Dividida em gametófito masculino e gametófito feminino. Então, aqui a gente não tem plantas que possuem o mesmo sexo dentro do mesmo indivíduo, tá? Elas vão alternar e sempre vão ter a parte masculina e feminina separadas. Para entender melhor, então, as estruturas, vamos observar como que eles são organizados. Então, a gente tem aqui a parte feminina, que a gente chama de gametófito feminino, e a parte masculina, que pode também ser chamada de gametófito masculino, mas aqui nesse caso a gente prefere chamar de esporófito, tá? Então a parte feminina é essa parte de baixo da planta, onde a gente encontra o rizóide, o filóide, o cauloide, e a parte superior dessa planta a gente chama de esporófito, que é a parte masculina, tá? Bem, aqui ó, tem uma imagem real para ficar mais claro. É bem perceptível a diferença entre o gametófito na parte inferior e o esporófito na parte superior. É fácil de enxergar. Lembrando que são plantas pequenas, de 3 centímetros mais ou menos, então ainda assim fica fácil enxergar a diferença entre os dois, tá bom? Bem, falando um pouquinho sobre o ciclo de vida deles, sobre a parte reprodutiva. Os musgos, como eu disse, eles têm a parte feminina e masculina separadas. Então, lá no meu gametófito, eu vou produzir tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Lembrando que em plantas separadas, uma planta vai produzir a parte masculina e uma planta vai produzir a parte feminina, tá? Nesse caso, a parte feminina a gente chama de oosfera, tem a mesma função do óvulo. E a parte masculina de anterozoide, que tem a mesma função do espermatozoide, tá? Esse anterozoide, após ser produzido aqui no gametófito, ele vai ser transportado pela água, como eu disse, elas dependem da água para a reprodução, então ele vai ser transportado pela água através, então, do meio onde o musgo está inserido até o gametófito feminino aqui, que é a oosfera. E aí aqui, dentro dessa parte feminina, ele vai fecundar, vai formar um embrião, esse embrião vai se desenvolver naquela forma que a gente chama de forma masculina, que é o esporófito, e é esse esporófito que vai dar origem a esporos que vão ser eliminados no ambiente após estar maduro, tá? Então, quando esses esporos estão maduros, eles são liberados no ambiente, são levados pela água para outros locais. Quando encontram um local favorável, digamos assim, eles se instalam e desenvolvem uma nova planta que depois vai dar reinício ao ciclo, beleza? Qualquer dúvida sobre o ciclo, vocês anotem, tá bom? Bem, agora então a gente vai falar das pteridófitas, que é o segundo grupo de vegetais. As pteridófitas já têm um tamanho muito maior, tá? Elas são plantas que já conseguem atingir, em relação às briófitas, tamanhos extremos. Os principais representantes são as samambaias, tá? A gente tem aqui várias formas delas aparecerem. A samambaia sul é uma variação da samambaia com um porte muito maior do que a samambaia que a gente está acostumado a ver em casa. Então, ela recebe um nome diferente mais em relação ao tamanho que ela apresenta, tá? O xaxim, que é essa estrutura aqui, que é utilizada, que é utilizada para vasos, ele era feito a partir das samambaias, mas como isso começou a ser proibido, já que destruía muito as samambaias, hoje o xaxim que é utilizado ele tem que ser sintético, tá? Produzido numa empresa, por outro material. Mas quando ele surgiu, ele era fabricado a partir das samambaias, por isso que a foto está aqui, beleza? Bem, essas bolinhas, digamos assim, que estão presentes nas samambaias, seja aqui ó, na lateral, ou como essa foto aqui, ó, tá? Elas são chamadas de soros, ou soros, tanto faz, tá? Aqui é um exemplo de um soro de uma avenca, que é uma outra representante de samambaia, que é essa planta aqui, e aqui é uma representante de uma samambaia. Então, os soros, eles são espalhados de maneiras diferentes, mas o que são essas estruturas? São estruturas reprodutivas. Quando a planta está no período de desenvolvimento, então ela está no período reprodutivo, ela vai apresentar esses soros que estão aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais à frente, mas talvez você já tenha observado a presença dessas bolinhas que servem, na verdade, para a reprodução, tá bom? Bem, antes de falar da reprodução, vamos entender um pouquinho, então, as características gerais desse grupo de plantas, já que ele apresenta algumas coisas um pouco diferentes em relação ao anterior, tá? Foi o segundo grupo na escala evolutiva a aparecer, então por isso que a gente estuda nessa ordem.
O que a gente tem de muito diferente aqui é que eles já têm caules, raízes e folhas padrão, como que a gente conhece, né, como a gente aprende sempre. Eles são vasculares, ou seja, a partir daqui, galera, todos os grupos de vegetais que a gente estudar vão apresentar aquele xilema e aquele floema que eu havia comentado. Então, a gente tem como uma novidade, digamos assim, a presença desse xilema e desse floema, tá bom? Bom, seguindo, por causa justamente da presença dessas estruturas, a gente tem um crescimento em tamanho muito maior. Então, essas plantas conseguem atingir tamanhos enormes justamente por causa da presença de vasos condutores, tá bom? Bem, eles vivem em ambientes úmidos ainda, tá? Ainda necessitam de água para reprodução, porque o gameta masculino, né, o que a gente pode chamar de espermatozoide, digamos assim, também possui flagelos. Então, esses dois primeiros grupos, que são plantas inferiores, que a gente fala dentro do grupo evolutivo, dependem da água para reprodução, tá? Tanto as briófitas quanto as pteridófitas. Bem, o ciclo de vida de uma samambaia é muito mais complexo do que o que a gente viu anteriormente na briófita. Então, eu vou tentar facilitar um pouquinho, tá? É muito difícil entender o início disso aqui tudo. Então, a gente vai começar por uma planta adulta. Aqui nessa planta adulta, a gente tem a existência desses soros que eu citei para vocês, que são essas bolinhas que ficam espalhadas pelas folhas. Aqui dentro, a gente tem os esporos, que vão ser liberados, tá vendo aqui esse desenho? No ambiente. Esses esporos, eles vão dar origem a uma estrutura que é aqui chamado de protalo ou prótalo, tá? Que é hermafrodita, ou seja, que eu encontro tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Depois que ele se desenvolve, ele se transforma nessa outra estrutura maior aqui, ó. E no mesmo indivíduo, eu tenho a presença da oosfera, que é a parte feminina, e eu tenho os anterozoides, que é a parte masculina. Então, eles são produzidos na mesma planta, diferente do ciclo anterior, em que eu disse para vocês que nas briófitas eles apresentam sexos separados. Aqui, durante a reprodução, isso não acontece, tá bom? Bom, depois então que esses anterozoides eles se desenvolvem, eles saem e são transportados através da água, por isso aqui a importância da água, justamente porque ele depende da água para locomover, tá? Para poder transportar. E aí ele vai fecundar, então, a osfera, que é a parte feminina que está aqui em cima, certo? Não necessariamente ele vai fecundar a mesma planta, tá bom? Ele pode fecundar uma outra que esteja ao lado. Também pode acontecer a fecundação cruzada, que a gente fala, tá? Depois que ocorre a fecundação, a gente tem a formação do zigoto, que seria um embrião, né? O desenvolvimento do bebê, digamos assim, que vai se desenvolver numa outra estrutura aqui, chamada também de protalo, que está aqui embaixo, e em esporófito. O que a gente vê da samambaia, da fase adulta, é o esporófito, tá? É essa estrutura mais comprida aqui, que vai se desenvolver para formar a samambaia como a gente enxerga, tá? Então, o esporófito é o que a gente chama de fase duradoura, tá? É a fase que permanece na parte adulta, enquanto que esse prótalo, ele só se desenvolve basicamente para reprodução, tá bom? Bem, vamos entender então a diferença entre as duas. Aqui eu coloquei os ciclos comparativos. O que a gente tem de semelhante é a presença de esporos, a fecundação, o desenvolvimento então de parte masculina e feminina, a necessidade da água para reprodução, tá? E o envio, né, do anterozoide pela água de um indivíduo para outro. Então, isso é uma semelhança entre elas. Mas aqui tem um quadrinho para comparar melhor esses dois grupos. Nas briófitas, a gente não tem vaso condutor. Nas pteridófitas, a gente tem. Nas briófitas, a gente tem um pequeno porte, são plantas muito pequenas, com centímetros, enquanto que nas pteridófitas a gente encontra o que é considerado um porte médio de até 2 metros, 3 metros, tá? Aqui elas possuem rizoide, cauloide e filóide, enquanto que aqui elas já possuem raiz, caule e folha verdadeiros. Então, o que está em destaque é o que elas têm de diferente. Aqui em preto é o que elas têm de parecido. Então, elas não possuem sementes e nem flores, e as duas dependem da água para reprodução. Então, aqui eu coloquei separado para ficar mais claro para vocês qual é a diferença entre eles, tá bom? Bem, por enquanto é isso.
Próxima aula a gente fala dos 2 grupos seguintes, para fazer também uma comparação, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Até já!